Gravação iniciada. Bom dia, conselheiros. Bom dia, doutora Giovana. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Bom dia aí para o apoio. Bom dia, doutor Dornelas. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Lisandro. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Lucas. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, doutora Mauritânia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Bárbara. Bom dia, presidente. Bom dia a todos também presentes. Bom, pessoal, então estamos iniciando aqui a sessão do dia 13/4, às 9 horas da manhã, da primeira turma ordinária da terceira sessão. A gente vai iniciar o número 1 da pauta, já tem um acompanhamento. É de minha relatoria, o contribuinte é Volvo do Brasil Veículos, é uma volta de vista. A gente já analisou esse processo na sessão anterior, mas eu acho que não tinha o patrão na sessão anterior, hoje tem. Então, Amanda, acho que pode convocar o patrão, acho que é o doutor Deremival, eu acho. Farei a convocação, presidente. Item 1 da pauta, doutor Deremival, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 1 da pauta, doutor Deremival, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. A convocação foi feita. Tá, obrigado, Amanda. Enquanto o patrono chega, eu ia até dizer que quem pediu vista desse processo fui eu. Não sei se vocês estão lembrados, mas como a composição do colegiado não mudou, né, se o presidente, que é o relator, quiser, assim, resumir, até porque nenhum patrono vai ter direito à sustentação oral. Eu fui mais para analisar as provas, não sei se vocês lembram dessa questão da Volvo, que aí tinha questão... Eu, basicamente, ali dei uma olhadinha, entendeu? Não vou abrir divergência nem nada, vou acompanhar. Então, assim, eu ia só dizer isso, Heitor, se quiser para fazer a coisa resumida. Eu botei um voto vista na pasta, porque como eu pedi vista, vocês vão ver um parágrafozinho só dizendo que eu analisei as provas e meu entendimento lá. Tá? Presidente, o patrono está tendo um pouquinho de dificuldade de entrar, eu estou ajudando ele aqui, tá bom? Tá bom, então. A gente está aguardando aqui. Bom dia, doutor Deremival. Acho que seu microfone está mudo. Bom dia. Bom dia, doutor Deremival. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor Deremival, esse processo eu vou só, na verdade, já houve uma relatoria de minha parte na sessão passada. A doutora Giovana pediu vistas do processo, então eu vou fazer um resumo bem breve do processo e eu acho que vai continuar basicamente no que ela teve dúvida e continuar. Eu já tinha até proferido meu voto, no sentido de negar provimento. Eu vou só fazer então um breve relato aqui, mas assim, bastante resumidamente, tá? E é só complemento da doutora Giovana, acho que pode até fazer o voto vista dela de uma vez. Então é um processo de restituição. Dentro do editório é um crédito de imposto de renda retido na fonte, remete a valores emitidos no exterior.
Acho que tem alguém com o microfone aberto aí, por favor, pessoal. Está dando eco aqui. Então, na verdade, é um IRF Assistência ao Valor Geral Exterior, período de dezembro de 2008. Basicamente, era uma questão de um contrato de 3 contratos de transferência de tecnologia que foi feito pela Volvo do Brasil com algumas empresas que são, teoricamente, do grupo matriz na Suécia. E, na verdade, a questão cerne aqui era a efetividade do contrato, se o contrato efetivamente se tinha prova da efetividade do contrato da realização aqui. E também tinha uma questão, não sei se vocês se lembram, que a gente discutiu um pouco, da questão que existia uma cláusula de investimento que tem que ser feita em determinadas regiões do país, se isso teria sido ou não cumprido com base nos elementos coligidos aos autos. Eu entendi que, na verdade, os elementos são suficientes tanto para a efetivação do contrato, garantir a efetivação do contrato, como também para fins de comprovar que esse investimento que é legalmente disposto como mandatório tivesse sido feito. Então, eu neguei provimento ao recurso. A seguir, a gente tinha passado o voto da doutora Giovana, ela pediu vistas para fins de análise probatória mais detalhada do processo. A doutora Giovana com a palavra. O meu voto, eu acho que eu não vou reler aqui, acho que vocês lembram. Basicamente, a questão de análise de prova, efetivamente, e são essas duas questões básicas, efetivação do contrato ou não, ou a questão também do investimento nas regiões incentivadas ou não, aí depende se é incentivado ou não, tem um valor diferente de investimento a ser feito. Existia uma questão anterior que foi levantada, mas já está afastada, que é a questão de ter um nome diferente. Estava o nome das empresas matriz em sueco, aí parece que houve uma confusão de tradução aqui, parece que se achou que era empresa diferente, mas já está superado. Então, acho que o cerne da questão, basicamente, são esses 2 pontos. A doutora Giovana, uma palavra para o voto visto aí da senhora. De fato, eu vi no processo essa questão do nome, que são 3 empresas lá fora, o nome sueco, quando ele traduz o contrato, o nome inglês é um nome diferente, mas isso aí foi superado. Eu fiquei na dúvida, basicamente, porque tinha a questão de comprovar a transferência de tecnologia e tinha os formulários que o contribuinte teria enviado ao INPE, e se isso já seria um aval do INPE, porque às vezes eu tenho dúvida de se a Receita Federal teria, digamos, a competência de analisar uma real transferência de tecnologia quando o próprio, digamos, órgão competente já teria atestado isso. Então, eu fiquei nessa dúvida, eu falava lá dos formulários do INPE, eu fui dar uma olhada, e aí eu coloquei aqui que eu solicitei vista para analisar melhor esse conjunto probatório e me alinho ao entendimento do relator de que não houve devido detalhamento em relação à tecnologia transferida e aos royalties efetivamente pagos. Aí eu coloquei aqui, consta o pedido de averbação, ele fez um pedido de averbação para o INPE, então ele tem tem um formulário e tem um pedido de averbação, mas não tem a averbação do INPE, quer dizer, ele tem a solicitação, mas não tem a ratificação por parte do INPE, isso aí, então consta o pedido de averbação em formulários entregues ao INPE, mas não consta a averbação propriamente dita por parte daquele órgão, nem qualquer parecer por parte do INPE que ateste efetivamente a transferência da tecnologia, digamos aí, para o meu convencimento, né? Eu pedi realmente para analisar as provas, então não fiquei convencida. Os royalties, eu coloquei em geral, eles são pagos em razão de um produto ou de uma tecnologia transferida, apesar do pedido de averbação citar várias inovações nos produtos, tinha até lá que ele citava que lá fora parece que eles produziam um caminhão e precisava sofrer uma adaptação de caminhão para ônibus, aí tinha os eixos, mas ele não especifica qual foi a tecnologia transferida. Então, esse detalhamento, em razão de que você pagou efetivamente esses royalties. Então, realmente, isso foi pedido, teve intimação pedindo esse detalhamento para ele conseguir fazer esse casamento, e fica uma coisa realmente meio vaga, são os folders soltos, um pedido de averbação. Então, eu não fiquei realmente convencida, e meu voto é no sentido de acompanhar o relator para negar provimento, porque isso não é uma simples operação. Você vê, assim, são valores realmente elevados, né? Você imagina que tem um projeto que você consiga identificar qual é a tecnologia, foi o eixo da adaptação do eixo do caminhão para o ônibus, você não consegue. Você realmente, o contribuinte foi intimado e reintimado, né? Então, eu realmente não me convenci. E aí eu vou acompanhar o relator. Oi, o presidente está sem som.
Então, se vocês quiserem fazer uma reprise mais detalhada, até lembrando um pouco, talvez, que como o voto acho que tem 16 páginas, no item 11 do meu voto tem os elementos de prova que estão nos autos. Só se vocês quiserem tentar lembrar o que tinha anexado ao processo, de forma mais resumida, está no item 11 aí do voto. Mas o doutor Giovanna acompanhou o doutor Dornelas. Está mudo, doutor Dornelas. Também acompanha, presidente, desculpe a demora, viu? Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanhe, presidente. Doutora Bárbara. Acompanho o relator. Então, eu vou proclamar o resultado. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. O resultado, doutor Derival. Então, todos acompanharam o meu voto que foi proferido na sessão anterior. Tá bom? Ok. Boa tarde, bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Ele deve ter saído, mas ficou congelada a tela para gente. Sim, agora vai ter esse problema. Para mim aqui ele já saiu, Sim. tá só o colegiado. Sim. A gente continua. Continua. Uma hora de gravação, mas então vamos continuar. Então, Amanda, acho que o próximo agora é o item 10 da pauta, da doutora Giovanna, é Hipercard, né? Banco múltiplo, então acho que pode convocar o patrão, né? Eu acho que foi retirado de pauta. Ah, não, é verdade. Então o 10 é retirado de pauta, o próximo é o 12, é doutor Lucas, né? Doutor Lucas, então o 12, próximo, 10 foi retirado, que tinha sustentação lá, foi retirado. Então, item 12 é Bradesco Vida e Previdência, doutor Sérgio Grama Lima. Então, Amanda, acho que convoca o patrão do item 12, por favor. Farei a convocação, presidente. Item 12 da pauta, doutor Sérgio. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar se a área privada no site. A convocação foi feita. Obrigado, Amanda. Bem-vindo, doutor Sérgio. Bom dia a todos. Bom dia. Doutor Sérgio, então nós estamos apresentando agora o item 12 da pauta, aplicado aqui no colegiado, Bradesco Vida e Previdência. Eu vou passar a palavra para o relator, que é o doutor Lucas, ele vai fazer o relatório dele, só vai ter depois 15 minutos para sustentação. Depois eu volto a palavra para ele para o voto, efetivamente, depois dos debates e esclarecimentos do colegiado. Tá bom? Então, com a palavra do doutor Lucas para relatar, item 12, Bradesco Vida e Previdência. Obrigado, presidente. Bom dia ao patrono. Trata-se de um PEDECOM que não foi homologado por conta de que não haveria crédito disponível na DCTF. E aduz o contribuinte nulidade do despacho decisório, pois o processo não foi devidamente instruído pela autoridade administrativa, que limitou-se a efetuar consulta ao sistema eletrônico da Receita Federal em flagrante violação aos princípios da verdade material. Aduz ainda que apurou e declarou o INDCTF a título de contribuição social retida na fonte para o período de apuração correspondente à primeira quinzena de fevereiro de 2009, o débito no valor de 103 mil e poucos reais. Para a quitação desse débito, efetuou 3 recolhimentos nos valores respectivos de 6 mil, 47 e 49 mil. Contudo, constatou posteriormente que a DCTF havia sido preenchida com incorreção, eis que o débito da contribuição social retida na fonte no valor de 47 mil, liquidado pelo DARF já referido, era pertinente, em verdade, à primeira quinzena de janeiro de 2009. Para a primeira quinzena de fevereiro, o débito da contribuição social apurado foi de fato 19 mil. Diante disso, ele teria apurado um pagamento a maior para a primeira quinzena de fevereiro de 2009, no valor de 27 mil. Tal direito creditório foi então registrado na contabilidade e, com base nele, foi apresentado a DECOMP, que trata o presente processo.
Para comprovar essas alegações, apresenta o contribuinte cópia da DCTF, do DARF, demonstrativo de apuração da contribuição social retida na fonte, relativos à primeira quinzena de 2009 e à primeira quinzena de fevereiro de 2009, primeira quinzena de janeiro e de fevereiro de 2009, e cópias de razões contábeis analíticos de ativação de crédito e de sua baixa de compensação. Pede, por fim, ser julgado procedente. Ao tratar da questão, a DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade apresentada por entender, em suma, ela rejeitou um pedido de diligência, mas entendeu que seria imprescindível a retificação da DCTF, com base no parecer COSIT número 2 de 2015. E, por conta disso, não tendo havido a retificação da DCTF, ela nem ingressou na avaliação da existência ou não desse direito creditório. Resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos da manifestação de conformidade, em especial que não houve empenho na busca da verdade material, que o crédito pleiteado decorre da diferença entre o valor recolhido e efetivamente devido para a primeira quinzena de fevereiro de 2009, e ele traz uma tabela. O recorrente declarou em DCTF no mês de fevereiro de 2009 um débito total relativamente à primeira quinzena de fevereiro no valor de 103 mil. Para a quitação desse montante, recolheu 3 DARFs, e ele traz aqui esse cálculo matemático dizendo que ele pagou o valor que seria da primeira quinzena de janeiro em fevereiro. O valor de fevereiro seria menor e ele teria pago o mesmo DARF do valor apurado em janeiro. E por conta disso teria esse valor maior. Em breve síntese é isso, e ele pede o reconhecimento de direito creditório e a homologação do PERDECOMP. Acho que em breve resumo é isso, deixar para o patrono aprofundar algum tema, algum ponto que ele ache mais necessário, presidente. Doutor Celso, então tem 15 minutos para a sua sustentação, por favor. Obrigado, presidente. Bom dia a todos os conselheiros. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu acho que a síntese foi brilhantemente trazida pelo conselheiro relator. É uma questão de comprovação de um direito creditório de contribuição social retida na fonte, exatamente sobre esse equívoco inicial na apuração feita pela recorrente entre o recolhimento de um dos DARFs do período da primeira quinzena de fevereiro e do período da primeira quinzena de janeiro. Como foi apresentado em sede de recurso voluntário e também reiterado em sede de memoriais, nós trouxemos ali a tabela mencionada pelo ilustre relator, nada mais é do que um demonstrativo quinzenal das apurações, em que é possível verificar exatamente esses valores da primeira quinzena de janeiro e da primeira quinzena de fevereiro, em que a recorrente, por equívoco, recolheu o DARF de 47 mil, referente à primeira quinzena de fevereiro, quando, em verdade, deveria ter recolhido um DARF de 19. Os valores estão descritos nesses dois demonstrativos. Nós trouxemos os demonstrativos de janeiro e fevereiro, em que é possível verificar, inclusive, a questão dos mesmos prestadores de serviço, para mostrar que foi apenas um equívoco. Tratando-se de um equívoco, foi-se apurado, então, o direito creditório, em que foi devidamente contabilizado pela recorrente, tanto na perna de registro do crédito, depois de sua baixa, na mesma data da apresentação da DECOMP, em 30 de 4 de 2009, para comprovar que todos os procedimentos atrelados à apuração do direito creditório foram realizados, em que pese não ter sido feita a retificação da DCTF, único argumento utilizado pela DRJ para inviabilizar o crédito e sequer analisar toda a documentação, todos os esclarecimentos trazidos em sede de defesa. Fato esse que pacificamente é afastado por esse egrégio conselho, tanto em sede de Câmara Baixa quanto em sede de Câmara Superior, em que é admitida a comprovação do direito creditório sem a necessária retificação da DCTF. Então, por esses motivos, em que trouxemos aí elementos suficientes para a comprovação do direito creditório original no valor de R$ 27.923,84, pedimos provimento ao recurso voluntário com consequente reconhecimento integral do direito creditório. São essas palavras, presidente. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Então, Lucas, então pode passar o voto, por favor. Obrigado, presidente. Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua admissibilidade, razão pela qual ele conheço. Conforme relatado, a DRJ entendeu, com base no parecer normativo COSIT 2 de 2015, imprescindível a retificação da DCTF para o reconhecimento do direito creditório pleiteado. Acontece que a ausência da retificação da DCTF não pode nem deve ser considerada como um obstáculo intransponível na busca pela verdade material,
quando o contribuinte conseguir demonstrar por meio de documentação hábil e idônea a existência do erro formal no preenchimento da DCTF original. O PERDECOMP foi transmitido com o objetivo de compensar crédito original de pagamento indevido a maior de contribuição social retida na fonte, no valor de R$ 27.923,84, com débitos da mesma natureza. Com base unicamente na DCTF, o despacho decisório deixou de homologar a compensação, tendo em vista que o crédito estava integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não lhe restando crédito disponível. Acontece que, em que pese a ausência da retificação da DCTF, entendo que o recorrente logrou êxito em demonstrar o equívoco e a existência do crédito pleiteado de pagamento indevido ao maior. Consta dos autos das folhas tais 45 e 46, o demonstrativo de apuração da contribuição social retida na fonte relativa à primeira quinzena de janeiro, no valor de R$ 47.259. E eu trago aqui essa tela dos autos. O respectivo pagamento relativo à primeira quinzena de janeiro encontra-se as folhas tais 107. Também trago aqui o pagamento dessa parcela. Consta também dos autos, as folhas 47 e 49, o demonstrativo de apuração da contribuição social relativa à primeira quinzena de fevereiro, no valor de R$ 19.336. E eu trago aqui a tela também do processo. E o respectivo pagamento dessa primeira quinzena de fevereiro, que se encontra as folhas 44, você verifica que foi no valor de 47, ao invés de ter sido 19, como apurado. Diante desse cenário, o contribuinte identificou o direito creditório decorrente do pagamento a maior no valor de R$ 27.923, resultado de 47.259 menos 19.336, e tendo restado comprovado que o valor relativo à primeira quinzena de janeiro foi integralmente quitada no valor de 47 mil, entendo que assiste razão recorrente quanto ao crédito pleiteado. Inclusive, o conselheiro Dornelas tem um voto nesse sentido, né, das necessidades da DCTF, tem até mais argumentação do que essa, depois eu posso até trazer de forma mais robusta. Mas eu estou estou de fato afastando essa necessidade da retificação da DCTF, tendo em vista ele ter comprovado, na minha visão, incontestavelmente, a existência desse crédito, do direito creditório. É como voto. Então, eu voto por conhecer do recurso para no mérito dar provimento no sentido de reconhecer o direito creditório no valor de 27.923, homologando a compensação até o limite reconhecido. Doutor Lucas, só uma dúvida. O elemento de prova que ele está trazendo é esse demonstrativo que o senhor põe no voto, né? Isso, e os dados. E contabilidade, né? Ele trouxe livro diário e razão, né? O relatório ali. Isso que eu queria saber, se tem algum elemento contábil ou não. Isso. Tem também. Parece também contabilidade, não só demonstrativa, não. Estou abrindo aqui para confirmar, mas tem sim. Eu estou abrindo aqui, só um minuto. Que eu acho que tem no relatório, né, do jogo. Eu vi no relatório que ele trouxe diário e razão. Se me permitem, consta das folhas 49 e 50 dos autos. Estou tirando a dúvida, Lucas. Sim. A competência da primeira turma não há dúvida, não, né? Da primeira sessão, desculpa. Porque aí é uma retenção de contribuições, não é isso? Não é contribuição. É de contribuição social retida na fonte, exato. Contribuições sociais, né? PIS, PAFIS, tudo, né? Isso. Porque não seria, a nossa competência não seria, quando são reflexos, essas contribuições jogar quando são reflexos? A gente já julgou outras, eu vou ser sincero que eu nem fiz essa pré-análise da competência, Lisandro, mas a gente já julgou que contribuições sociais retidas na fonte em outros... É porque eu acho que pega CSLL, Lisandro. Aí pegando CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido nessa composição atrai para a gente. Até porque, além disso, a gente tem agora a competência da retenção na fonte, né? Normalmente, imposto de renda é retido na fonte. O processo está bem lento aqui. Não, eu já encontrei. Eu consegui abrir aqui. A referência da patrona eu já consegui achar aqui. Tem um razão contábil. Tem um razão analítico aqui. 2 países do EasyWay. Da EasyWay do Brasil. Então essas planilhas, o DOC 8
Está nessas páginas que o patrono mencionou, folhas 49 e 50 do eletrônico. O DOC 8 está no documentos diversos, complemento da manifestação de conformidade. Tá ótimo. É uma planilha, mas tem easy way e tal, e atestado aí embaixo. Mas tá bom, então, doutora Giovana, mais algum debate? Doutor Lisandro, tem alguma dúvida ainda? Então, eu vou colher os votos, então, doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Daniel. Eu também acompanho o relator, presidente. Doutor Lisandro. Presidente, eu hago divergência, eu me alio à orientação, à posição da DRJ, no sentido de que deveria ter havido a retificação da DCTF, que é o documento de lançamento tributário em questão, que é a cobrança, inclusive, e como bem é discriminado no parecer normativo número 2, a DCTF é de fundamental importância. Por isso, eu hago divergência. Então, autorizando a ordem de divergência, negando o provimento. O relator, doutor Rafael. O relator, presidente. A doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Eu, na verdade, eu até uso o parecer 2, mas eu uso com um enfoque diferente do doutor Lisandro. Eu acho que ele permite, quando tem erro de fato, que eu abra a mão da DCTF em si. E eu, no caso aqui, eu vejo que tem 2 recolhimentos exatamente iguais, até 8 centavos, e eu acho que, na verdade, essa questão tem muita questão de ter o demonstrativo contábil, porque eu já exigi várias vezes aqui para eu ter com base no 923 de aceitar, efetivamente. Como ele trouxe razão também, se fosse o caso, efetivamente, só ter a questão daquela planilha, da apuração, talvez a gente pudesse discutir a questão de converter em diligência ou não, porque como isso aí não foi enfrentado pela DRJ, né, eu já disse que não retificou da CTF, não poderia, a gente poderia discutir. Mas como trouxe, então eu vou acompanhar o relator também, então ficou proclamado um resultado por maioria de votos dar provimento ao recurso, vencido o conselheiro Lisandro, que negava provimento ao recurso, ficou dar provimento por maioria de votos ao resultado. Viu, doutor Sérgio? Perfeito. Presidente, agradeço a oportunidade mais uma vez, desejo aqui um bom dia para todos, muito sucesso. Bom dia para o senhor também, até logo. Até logo. Bom, pessoal, então agora a gente volta à sequência normal, que eu acho que de manhã tinham 3 sustentações, uma foi retirada, então a gente só tinha esses 2 processos de sustentação, a gente volta a ter só na parte da tarde, a hora do doutor Dornelas, então a gente volta à sequência da pauta normal. Então agora vamos apregoar, vamos voltar ao 1 é aquele que eu relatei, que voltou com vice, a gente tem umas voltas de vice agora, que são outros processos, aquele processo agora apregoando, e tem 2 da pauta, e uso natura cal, acho que é um processo que tinha alguma coisa que a doutora Mauritânia estava relatando, um semelhante na turma extraordinária, é a exclusão de Simples Nacional, o doutor Dornelas pediu vistas ao processo. O relator tinha votado, que era o doutor Lisandro, por negar provimento ao recurso, e a doutora Giovana acompanhou o doutor Lisandro. Os demais conselheiros não votaram, então a gente está retomando esse julgamento. Eu não sei se o doutor Dornelas, acho melhor passar a palavra para o doutor Lisandro e fazer uma retrospectiva breve, depois o doutor Dornelas fala alguma coisa do voto visto, alguma coisa, ou da vistas que fez o processo em si. O doutor Lisandro, o número 2 é ius natura cal, em reapreciação. Presidente, eu vou fazer um breve relato, porque a composição é a mesma, né, da turma passada. E eu não mudei nada do voto e do texto, e continuou o mesmo. Né? Trata-se de um ato declaratório de exclusão do contribuinte do Simples Nacional. Foi feito a partir de 1º de janeiro de 2012, por ter incidido na restrição prevista no inciso 2 do artigo 3º da Lei Complementar 123, de 2006, que é excesso de receita.
entendeu a fiscalização e tratava-se de um só empreendimento, composto por 3 CNPJs, no caso, Ius Natura Cal Limitada, Ius Natura, que é uma outra empresa, não essa, e o escritório de advocacia Castro Advogados, com as receitas discriminadas no início do voto. No caso, como a exclusão foi por soma de receitas, né, as partes que substanciariam esse empreendimento, segundo a fiscalização, resta levar em conta principalmente as 2 empresas chamadas Ius Natura, que são as que contribuíram com a grande parte dos faturamentos, no caso. É uma empresa de consultoria, com sócios administradores em comum. No trecho aqui específico em relação a esse, a fiscalização informa que alguns dos sócios administradores Ius Natura Cal, que são também sócios administradores da empresa Ius Natura, o senhor Leonardo Pinheiro de Oliveira é sócio administrador das 2 empresas, a senhora Sinara Colle é sócia administradora da Ius Natura e a administradora não sócia da empresa Natura Cal. O escritório de advocacia tem como sócio o senhor João Paulo Castro, que também é sócio da empresa Ius Natura, da qual recebe rendimentos mensais. E o senhor Ricardo Rives de Almeida é administrador comum às empresas Ius Natura Cal e Ius Natura, com procuração otorgando plenos poderes pela senhora Sinara. Então, esse foi um ponto relevante. Como eu falei da vez passada, esse já seria um fato para a exclusão da empresa do Simples, só esse fato. Então, é o ponto que eu mais destaco no caso específico aqui, mas não é o único, né? As empresas têm também atividades condizentes, coincidentes, elas também têm um site que identifica o empreendimento como um empreendimento só. Então, tem também as ações judiciais na Justiça do Trabalho, onde elas foram colocadas como consorte pelo juiz, identificando também essa comunhão de propósitos negociais. Então, por conta de todos esses pontos, eu neguei provimento para manter a exclusão do Simples, presidente. Eu não sei se eu resolvi demais, mas é que a gente conversou bastante sobre esse processo, né? Há um ponto alguns pontos que eu não consegui confirmar, que foi esse da planilha dos funcionários em comum. Isso está na representação, mas não está nos autos. Então, uma possibilidade seria uma diligência, porque eu acho que aqui aconteceu, parece ter acontecido uma falha de anexação de documento, mas como o que já está nos autos, para mim, é o suficiente para a minha convicção, então eu votei por negar provimento. Passa a palavra ao doutor Dornelas, então, que pediu vistas do processo. Eu só entendi uma coisa só. Ô, Lisandro, quais são os outros elementos que você entende mesmo, que fora os funcionários em comum, só por causa de haver complementaridade? A administração é comum, os mesmos administradores, isso aí não há dúvida. O empreendimento é comum por alguns indícios. Quais são esses indícios? Endereços comuns, que eles agem comuns no mesmo endereço, site em comum, eles se vendem como um nome só. Ius Natura é uma empresa de consultoria que não se distingue ao se vender ao seu cliente, e também as ações trabalhistas, onde
as duas empresas, na verdade as três empresas, elas foram demandadas em litisconsorte. Então, isso são elementos que me levaram à convicção de que cabia a exclusão do Simples como um empreendimento único, onde as receitas deveriam ter sido somadas. Eu boto mais um elemento que o conselheiro Lisandro falou, que é o objeto social da empresa, porque às vezes você pode ter o que a gente chama da segregação de atividade. Então, às vezes, um faz o comercial, o outro faz o industrial, mas o conselheiro Lisandro não falou agora nessa reiteração, mas pelo que eu entendi do relatório dele também, em termos de objeto social da empresa, eles têm um objeto social que se confunde. Um objeto social que se confunde no mesmo local, mesma administração. Então, para, inclusive, afastar a possibilidade de segregação de atividade. Perfeito. Na verdade, se trata aqui de um recurso, um aplicativo, um sistema, né, Lisandro? Um sistema, aí visa execução continuada de procedimento de preparação, processamento de dados, gestão empresarial dos seus clientes, por meio desse sistema de gestão nas áreas de meio ambiente, saúde ocupacional, segurança no trabalho, segurança de alimentos, responsabilidade social, eficiência energética e qualidade. Eu concordo com o conselheiro Lisandro de que aqui há elementos que se trata apenas de um empreendimento com relação às duas empresas. Eu não consigo incluir o escritório de advocacia, porque ele não tem esse alcance com relação às atividades desenvolvidas por esse software, por exemplo. Há uma restrição. O advogado ele não tem a habilitação, por exemplo, para explorar como o escritório de advocacia, uma eficiência energética e qualidade, segurança de alimentos, enfim. Busca gestão empresarial dos seus clientes, enfim. Esse propósito é bem abrangente, ele vai deixar ao largo o escritório de advocacia. Nesse ponto de vou divergir do conselheiro Lisandro, mas me parece que é pelas conclusões, né, Lisandro? Que isso vai ter efeito prático. Não tem efeito prático. Não tem efeito prático. Então, assim, só para pontuar uma questão que o patrão trouxe em recurso, não se trata de discussão se as hipóteses a rolar de exclusão são taxativas ou não. Aqui não há nenhuma descomprometimento da fiscalização com as hipóteses de exclusão do Simples. O que ele viu aplicou o artigo 149, diz que houve uma simulação, e os atos jurídicos, os efeitos dali, não são de 3 ou 2 empresas, mas é uma empresa só, um único empreendimento. Então, se trata de inovar as hipóteses de exclusão do Simples como passou o patrono, mas eu concordo com o Lisandro que há elementos, sim, para dizer que aí há um único empreendimento para são as duas. Uma vende, outra, né, Giovana, outra dá manutenção no software, digamos assim. Uma elaborou o software e outra dá manutenção, algo parecido. Mas eu tiro aí o escritório de advocacia, então eu vou acompanhar o relator pelas conclusões. O doutor Daniel já acompanhou pelas conclusões, o doutor Giovanni já botou, o doutor Lisandro é o relator. Agora, o doutor Lucas, eu não estou vendo a imagem do doutor Lucas, não sei se vocês estão vendo. Também Eu não estou vendo, também não. Resolveu? Vamos aguardar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? A gente está lhe ouvindo. Mas está aí. Isso. Mas eu acho a imagem que você está com cinza na internet, doutor. Talvez seja alguma coisa, não sei se tem que baixar a qualidade ajuda. Já está baixa a minha definição aqui. É só o vídeo. Eu saio e entro de novo? Mas acho que pede presente dele voltar? Só porque depois vai ter que resolver, né? Provavelmente, né? Tenta sair e voltar, se não resolver, a gente faz com áudio só mesmo. Um minuto.
Agora voltou a sua imagem, agora está normal. Ótimo. Então, Lucas, sua vez de votar, só recapitulando. A doutora Lisandra está negando o provimento ao recurso, a Giovana acompanhou, a doutora Nelas acompanhou pelas conclusões por causa da questão do escritório de advocacia. Então é sua vez de votar agora. Eu vou seguir o entendimento do conselheiro Dornelas, vou acompanhar pelas conclusões. Também acompanha pelas conclusões. Doutor Rafael. Acompanho com o mesmo entendimento do conselheiro Eduardo Dornelas, presidente. Doutor Dornelas também pelas conclusões do doutor Rafael. Então já temos 3 pelas conclusões. Depois talvez o doutor Lisandro vai ter que registrar isso, se for por maioria. Presidente, eu posso colocar, eu também concordo, eu não coloquei no voto, mas eu concordo que o escritório de advocacia, ele não caberia essa distinção, até por conta da sua atividade, o Estatuto da OAB, que não permite esse tipo de atividade, né? Mas eu posso colocar no voto para tirando, excluindo o escritório de advocacia, pode ser que isso tenha um efeito para ele, para o próprio escritório, né? Num outro processo, e tenha sido excluído do Simples. Apesar de que a receita não era concentrada no escritório, ele teve R$1.000 em 5 anos. Então, acredito que ele não vai ter algum prejuízo, mas eu posso registrar isso, que eu concordo com... Até porque não tem um efeito na exclusão da empresa que está julgando aqui. Posso colocar assim. O doutor Dornelas, então, está satisfeito? Pode tirar as conclusões? Isso, se ele vai tirar o escritório de advocacia, acho que tomou o voto de Giovana, né? Mas eu acompanho o relator, porque como ele já tinha dito que era irrelevante, né? Entendi pela manutenção das empresas, ele alterando, eu acompanho da mesma forma. Até porque eu achei a questão do escritório de advocacia irrelevante, mas como pode ter algum efeito para o escritório de advocacia, como o conselheiro relator falou, talvez seja bom consignar no voto, que está afastando essa consideração do escritório. Tá bom, presidente, eu acompanho o relator. Tá bom, então, doutor Lucas. Também acompanho, presidente. Tá bom, então o doutor Rafael também acompanha sem conclusões, né, doutor Rafael, agora com a nova versão. Passo acompanhar o relator, presidente. Tá bom, doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então ficou por unanimidade de votos negar provimento ao recurso, sem conclusões, porque o doutor Lisandro se comprometeu a incorporar esse adendo do doutor Dornelas no seu voto. Então, é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Então, agora a gente vai para que, na verdade, era relatoria do doutor Rafael, mas foi pedido visto pelo doutor Lisandro. É um assunto que a gente não tem apreciado muito, que é PERC. Então, em apreciação, Atlântica e capitalização, e tem 3 da pauta, o doutor Rafael, para fazer um breve relato, que a composição é a mesma. Então, na verdade, a gente pode seguir aquele resumo, tipo aquele item, relato resumido que eu fiz também no item 1, e o doutor Lisandro fez no 2. É só para dizer o que é, doutor Rafael, e depois eu passo a palavra para o doutor Lisandro. Votações que já tinham sido feitas, recapitulando. O doutor Rafael tinha dado provimento ao recurso, quem acompanhou foi a doutora Giovana e o doutor Dornelas já tinham acompanhado o relator. Esse é o status do julgamento. Então, o doutor Rafael, Atlântica Capitalização, fazer uma recapitulação aí do que se tratava. Era PERC, mas só mais em detalhes o que é esse PERC. Presidente, na verdade eu já me permito ir lá para o item 15 aí do acórdão, já no voto, porque foi o motivo pelo qual o doutor Lisandro pediu vista, que foi em relação à parcela do IRPJ aplicada. Diz aqui, a autoridade julgadora de piso assim se manifestou em texto do voto condutor do acórdão. Eu neguei as razões de manifestação de conformidade, idênticas às de voluntário, e grifei os argumentos da DRJ. Então, o contribuinte alega que não houve recolhimento incompleto do imposto de renda, mas sim recolhimento sem adicionar na base de cálculo do imposto de renda o valor correspondente à contribuição social com base em processo judicial. Da própria argumentação do contribuinte, deduz que efetuou os recolhimentos do imposto de renda sem adicionar na base de cálculo o valor correspondente à contribuição social. Portanto, recolheu o RPJ menor. Releva notar que os depósitos judiciais foram efetuados após a protocolização do mandado de segurança tal, em 27/3/1. O contribuinte não apresentou documentação capaz de comprovar a integralidade do recolhimento do RPJ frente ao ano base 2000 no curso do ano calendário.
Aqui o contribuinte, após intimado da diligência já comentada, respondeu em 4/6/9 que quanto à certidão de objeto do mandado de segurança número tal, esclarece que a mesma foi solicitada junto ao TRF3, mas em razão dos prazos estipulados pelo Judiciário, o contribuinte vem requerer digno de vossa senhoria prazo suplementar de 30 dias para que assim possa atender inteiramente a intimação. Até a data da sessão de julgamento que ela se realiza, nada juntou aos autos quanto à matéria. Todavia, em consulta ao site do TRF3, infere-se que, em decisão publicada em 6/6/14, no DJ eletrônico deste tribunal, o contribuinte em questão foi pela desistência da ação e renúncia ao direito sobre que se funda a ação, devidamente homologada, tendo sido os depósitos convertidos em renda da União. Pelo exposto nesse tópico, procede o argumento da recorrente ao afirmar que, caso venha perder demanda judicial como perdeu, os depósitos serão convertidos em renda da União e o valor correspondente não será computado para o cálculo dos incentivos fiscais, não havendo prejuízo algum para a União. Esse foi o voto quanto à parte que o conselheiro Lisandro retirou de vista, presidente. Então, doutor Lisandro, agora para as suas vistas do processo. Pois é, presidente, é bem simples, né? O que acontece é que o contribuinte fez um depósito judicial do valor, mas naquele ano em si ele não tinha pago, ele parece que entrou com uma ação judicial. Então eu não me convenci de que ele tenha feito o recolhimento e tenha cumprido com o requisito para a fruição do benefício. Então foi mais para isso mesmo, para uma questão aqui de análise das provas. Então ficou, na verdade, uma dúvida sobre o cumprimento desse requisito, né, do pagamento do imposto. No caso, ele não pagou, mas ele nem tinha uma medida de suspensão na ocasião. Depois, sim, depois ele fez um depósito, ele desistiu da ação, não houve prejuízo para o fisco, no caso, né, já que foi de renda, mas na ocasião ele não cumpriu, na minha opinião, os requisitos. Então, acredito que não cabia o deferimento. Eu entendi dessa forma. Então, o senhor está abrindo divergência para negar provimento ao recurso. Eu queria só fazer um parênteses aí, até para ver se eu assim para o conselheiro Lisandro, sei lá, sopesar, ver se acha que entende ser aplicável. Essa questão da regularidade fiscal, porque pelo que eu estou entendendo, a questão que colocou o conselheiro Lisandro em dúvida foi a questão da comprovação da regularidade, se ele teria pago naquela época ou não. Então, como ele disse, naquela época ele só pagou o IRPJ, ele discutiu a contribuição social, ainda que ele tenha perdido, tenha tido a conversão de depósito de renda, ele estaria regular hoje, mas não naquela época. E aí eu gostaria de citar a súmula CARF 37, que ele diz o seguinte: para fins de deferimento do PERC, a exigência de comprovação da regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes até a data da entrega da declaração de rendimento de pessoa jurídica, na qual se deu a opção pelo incentivo, ou seja, os débitos existentes até aquela época, admitindo-se a prova de regularidade em qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante a apresentação de certidão de regularidade posterior à data de opção. Então, assim, eu acho que aqui nesse caso, o que está acontecendo é que o conselheiro Rafael conseguiu ver que, de fato, ele havia pago, né, aqueles débitos, que é o que estaria, digamos, impedindo, que seria da CSLL, ainda que posteriormente, ou seja, no curso do procedimento fiscal. Então, essa prova de regularidade, a gente já tem uma súmula que ele não precisa ser feito na data da opção, mas que ele pode ser realizado a qualquer momento no processo fiscal. Não sei se seria esse o caso. Não, presidente, com todas as vênias, não é o caso, na minha opinião, de regularidade fiscal. É recolhimento mesmo do imposto, requisito lá para a opção pelo investimento. Não é o caso não é por isso, pelo menos, de que eu estou convencido pela improcedência. Não é pela não regularidade fiscal, é no caso específico valor que é convertido em investimento lá do imposto. Tá, entendi. Tranquilo.
Porque, na verdade, o que acontece? O doutor Lisandro entende que não houve o recolhimento completo do imposto, que seria o que daria margem à opção do contribuinte pelo incentivo. Porque, na verdade, ele tinha uma parte do imposto que estava litigando e que estava depositado. Não, entendi, compreendi. Entendeu? Essa aqui é a argumentação. O doutor Rafael acha que isso é suprido pela questão de que depois que houve essa moeda de segurança foi convertida em renda, então, ou seja, esse recolhimento ocorreu ainda que posteriormente não teve nenhum tipo de prejuízo à União, efetivamente, mas então, ou seja, essa comprovação de posterior conversão em renda serviria de base para comprovar que o IRPJ foi integralmente recolhido para esse ano do PERC. Entendi. Acho que é isso, basicamente, a questão. Então, o doutor Lisandro abriu divergência, negando o provimento, o doutor Dornelas mantém o voto, né, doutor Dornelas? Então, vou passar. O doutor Giovanni também mantém o voto, dando provimento. Então, doutor Lucas, qual é a sua votação? Eu acompanho o relator, presidente. Tá bom. Doutor Rafael, o relator. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu também acompanho o relator, presidente. Eu vou acompanhar a divergência, porque, na verdade, eu tenho uma grande questão de ser bem restritivo em relação ao que é recolhimento em qualquer seara que seja. A gente tem uma discussão dessa em outras searas aí, de depósito espontâneo e tal, efetivamente. E eu não acho que a conversão em renda faça vezes do recolhimento para qualquer tipo de disposição quando se fala em recolhimento na legislação, efetivamente. Acho até que se você dessa conversão aqui, seria até um pouco. Eu sei que vocês até aceitam em outras searas o depósito, a questão de denúncias espontâneas, tem essa questão aqui se o recolhimento seria só recolhimento ou não. Mas, então, na verdade, então, eu também vou me prender ao fato que recolhido total não foi. Efetivamente, isso que teria que ser feito, né, para fins da opção do PERC, eu vou votar com o doutor Lisandro. Então, ficou por maioria de votos a provimento ao recurso. Voluntário, vencidos, conselheiros Heitor de Souza Lima Júnior e Lisandro Rodrigues de Souza. Pessoal, só uma coisa que eu ia falar aquele número 12 teve sustentação, ele é paradigma do item 13, mas eu vou passar, vou proclamar o resultado quando a gente passar pelo 13 lá, dizer que é o mesmo resultado do 12, porque só para vocês saberem que a gente não vai jogar o 13, que está na minha relatoria, mas é repetitivo do item 12. Mas aí quando eu passar pelo 13, eu proclamo o resultado direitinho, que é o item do item 12, por ser repetitivo. Então, item 3, julgamos, por maioria de votos, dá provimento ao recurso vencidos Lisandro e Heitor. O item 4 seria a relatoria do doutor Dornelas para retirar de pauta por solicitação do patrono e da PGFN. Então, a gente passa agora para o item 5, a relatoria da doutora Giovana, só o distribuidor de bebidas, doutora Giovana, item 5 da pauta, e a matéria é glosa de custos em sede de RPJ. Eu vou tentar resumir, um pouco extenso, mas assim, é simples, na verdade foi glosa de custos, esse custo é correspondente a um destaque, umas notas fiscais que o contribuinte deu um tratamento de desconto incondicional, e a autoridade fiscal entendeu que não era desconto incondicional, que eram umas notas fiscais referentes à bonificação em mercadoria, e aí foram glosadas. Então, vou começar aqui pelo relatório. Trata o presente processo de recurso interposto em face de acórdão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação do contribuinte. Por bem retratar os fatos, vale-me em parte do relatório da decisão recorrida. Em procedimento de verificação de cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, foram apuradas no ano calendário 2009 as seguintes infrações: dedução indevida da receita bruta de venda de mercadorias das bonificações concedidas na forma de mercadorias, as quais não se enquadram como descontos incondicionais concedidos, conforme descrito no relatório fiscal. IRPJ CSLL incidente sobre o lucro real apurado de acordo com a escrituração contábil apresentada pelo contribuinte que deixaram de ser declarados e recolhidos. Então, ele tem uma parte que foi glosa de despesa, outra parte valor que estava apurado na escrita contábil, mas não foi declarado em DCTF DPJ, e, por consequência, falta de recolhimento de estimativa. E aí ele lançou a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa. Então, foram lavrados aí
auto de IRPJ, CSLL, o tributo, a multa de ofício e a multa isolada do IRPJ e da CSLL por falta de recolhimento de estimativa mensal. Da análise dos documentos apresentados, a fiscalização constatou que o contribuinte deduziu da receita bruta, no valor aí aproximadamente de 24.640.000, a título de bonificação da conta contábil, essa conta que ele encontrou aí, o valor de 225.000. Tal bonificação é relativa às notas fiscais de saída com o CFOP aí 5910 e 6910, que remessem bonificação, doação ou brinde. E aí, segundo o artigo tal do RIR, o parecer, que ele cita 1386, tais valores não se enquadram como parcela redutora do preço de venda ou descontos incondicionais e não podem ser deduzidas da receita bruta para apuração do lucro real e base cálculo da CSLL. Constatou a fiscalização que o contribuinte apurou na escrituração contábil e informou na DIPJ lucro real e base cálculo da CSLL no valor de 342.000, entretanto, deixou de recolher e declarar o IRPJ e CSLL devido na ajuste anual do ano calendário 2009. Então, essa foi a parte que ele apurou na escrita contábil, mas não declarou. Considerando o valor de lucro real e base cálculo de CSLL apurados na escrituração contábil e informados na DIPJ e os recolhimentos de estimativa IRPJ e CSLL relacionados na planilha, foram apurados o IRPJ e CSLL devidos no ano calendário no valor de 20.000 e 6.000, respectivamente. Passo aqui adiante. O contribuinte apresentou impugnação, ciente do lançamento ele apresenta impugnação, a DRJ julgou a impugnação improcedente, vou pedir licença para não ler a ementa aqui. Então, o contribuinte cientificado do acordo da DRJ apresentou recurso voluntário. Passo ao voto agora. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Então, estou conhecendo o recurso. Conforme relatado, trata o presente processo de auto-infração de RPJ e CSLL, com multa de ofício de jurídico de mora em decorrência de glosa de despesa com bonificação concedida na forma de mercadoria por não se enquadrar como descontos incondicionais concedidos. Omissão de receitas escriturada e que deixou de ser declarada e recolhida. Além dessas duas infrações, foi lançada multa isolada por falta de recolhimento de estimativa. Vale frisar que foi lavrado o termo de sujeição passiva do sócio administrador, o senhor Ronaldo Roriz, o qual, devidamente cientificado, não apresentou impugnação em nome próprio, não havendo qualquer contestação do vínculo de solidariedade. Isso aqui eu só botei observação, porque tem responsável solidário, mas não teve nem impugnação dele. Apesar de que é o contribuinte de pessoa jurídica apresentou impugnação assinada por seu representante legal, que é o senhor Ronaldo Roriz, o qual foi julgado improcedente pela DRJ, ainda resignado, apresentou recurso voluntário. Passo a analisar os argumentos de defesa. Da glosa de despesa com bonificações concedidas em forma de mercadoria. A autoridade fiscal, ao analisar a escrituração contábil digital da recorrente, constatou que a mesma deduziu da receita bruta de vendas o valor da conta bonificação como redutor da receita bruta. Na escrituração contábil, o valor da receita bruta de vendas foi 24.640.000, enquanto que a conta bonificações montava 225.000. Na DIPJ, a autuário informou como receita 24.415.000, ou seja, 24.640 menos os 225.000 da bonificação. Ou seja, declarou na DIPJ o valor da receita bruta de vendas já descontada das bonificações. Constatou a autoridade autuante que as notas fiscais de bonificação têm CFOP 5910-6910, que significa remessa em bonificação, doação ou brinde, e são distintas das demais notas fiscais, já que estas últimas informavam CFOPs diferentes. Ao questionar se o preço das mercadorias dadas em bonificação, cujos valores correspondiam ao total das respectivas notas fiscais de saídas, podia ser deduzido na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o auditor fiscal concluiu que não poderia haver a redução, pois não se enquadravam como parcela redutora do preço de venda, nem como descontos incondicionais. Fundamentou seu entendimento nesse parecer COSIT, aí 386, e no artigo 280 do RIR, e na IN SRF 51. Transcreva a conclusão do auditor conforme relatório fiscal. Conforme dito acima, as bonificações constam de notas fiscais específicas para as operações CFOP tal e tal, não se enquadrando como parcela redutora do preço de venda
ou descontos incondicionais. Portanto, não podem ser deduzidas da receita bruta na apuração do lucro real e na apuração da base de cálculo da CSLL. Argumenta a recorrente que, embora em notas fiscais distintas, trata de uma única operação, qual seja a revenda de mercadoria acompanhada de bonificação concedida, e que esse procedimento não afeta o resultado final, pois teria natureza de descontos incondicionais. A autuada esclareceu e demonstrou, por amostragem, que as bonificações foram realmente concedidas, que estão devidamente identificadas com esta operação, ou seja, remessa em bonificação com código de CFOP próprio, e que as notas fiscais de bonificações foram emitidas simultaneamente com as notas fiscais de vendas. São para os mesmos clientes, na mesma data e com numeração sequencial às das vendas. Não dependem de evento posterior para que sejam emitidas, pois guardam vinculação direta e estrita consonância com as operações mercantis que lhe deram origem. Acrescente o sujeito passivo que, ainda que assim não se entendesse, as bonificações concedidas em mercadorias, embora não tenham sido levadas para apuração do resultado como despesa operacional, possuem todos os requisitos necessários para serem deduzidas como tal, conforme estabelece o artigo 299 do RI, pois são despesas necessárias, usuais e guardam correlação com a atividade da empresa. A recorrente invoca ainda uma solução de consulta que esclarece sobre as condições para que as bonificações em mercadorias sejam deduzidas, as quais se coadunam perfeitamente com as necessidades objetivas da autuada e cita a jurisprudência. O cerne da questão reside na possibilidade ou não de dedução das bonificações em mercadoria concedida ao cliente serem deduzidas da base de cálculo de RPJ CSLL. O auditor constatou que o contribuinte havia descontado as bonificações diretamente da receita bruta, dando um tratamento de descontos incondicionais ou abatimento de vendas. De fato, as bonificações não podem ter o mesmo tratamento de descontos incondicionais ou abatimento de vendas, estes concedidos na própria nota fiscal de venda, uma vez que esses descontos reduzem o faturamento e, por conseguinte, a base de cálculo do PIS e da COFINS. É de se observar que as contribuições sociais incidem sobre a receita bruta, diferentemente do IRPJ-CSLL, que incide sobre o lucro líquido. Cito soluções de consulta da Receita Federal, com as quais concordo, apesar de não serem vinculantes para o CAF, as quais demonstram que as bonificações não podem ser excluídas da receita bruta para fim de apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, se estiverem em nota fiscal distinta, mas que poderiam ser deduzidas da base de cálculo de RPJ como despesas operacionais na forma de descontos condicionais. E aí eu estou citando aqui soluções de consulta, que ele, em relação ao PIS e à COFINS, e também em relação ao IRPJ. Quaisquer alterações benéficas ao adquirente que modifique o preço ou quantidade de mercadorias a serem entregues, inclusive a emissão de notas fiscais de mercadorias bonificadas, referenciadas à nota fiscal de venda distinta, não determinadas expressamente nas próprias notas fiscais de venda, devem ser tratadas como desconto condicional para fim de apuração da base de cálculo do PIS. O recebimento de mercadoria sem custo na forma de bonificação impassível de ser considerada como desconto condicional representa aumento do ativo e receita a ser incluída na base de cálculo do PIS. Isso é para o PIS. Então, esse tipo de bonificação deve ser incluído para fim de apuração do PIS e da COFINS. Assim, a forma como a recorrente contabilizou as bonificações não foi a correta, uma vez que implicou redução na base de cálculo de PIS e da COFINS, quando não poderiam ter sido reduzidas por se tratar de descontos condicionais. Entretanto, a autuação em tela diz respeito ao IRPJ e à CSLL, e para fim de apuração desses tributos, a bonificação em mercadorias pode ser deduzida como outras despesas operacionais na forma de descontos condicionais para fim de apuração lucro real, base de cálculo dos tributos em litígio. Nessa linha de entendimento, segue a solução de consulta. Então, aqui vem uma solução de consulta específica para a IRPJ, despesas operacionais, bonificações comerciais concedidas, dedutibilidade. A concessão de bonificações em operações de natureza mercantil, com o fito de manter fidelidade comercial e ampliar mercado, visando aumento de vendas e possivelmente do lucro, é considerada despesa operacional dedutível, devendo, entretanto, as bonificações concedidas guardarem estrita consonância com as operações mercantis que lhe originaram. Logo, as bonificações em mercadoria podem ser deduzidas como despesas operacionais, desde que guardem consonância intrínseca com a operação de vendas que lhe deu origem e seja inerente à atividade mercantil da pessoa jurídica. No presente caso, considere que a despesa atende aos requisitos de usualidade, normalidade e necessidade para o ramo de atividade da recorrente, a qual atua no ramo de distribuição de bebidas e recebe do seu fornecedor bonificações a serem repassadas aos seus clientes, sendo o ingresso dessas bonificações registradas como receitas e suas saídas como despesas. A recorrente demonstra por amostragem que toda nota fiscal com CFOP 5910 ou 6910, que é diferença uma que é dentro do Estado e outra fora do Estado, para outro Estado,
corresponde a uma operação de venda normal, sendo destinada ao mesmo cliente de forma sequencial. Então, tem lá a numeração das notas, eu dei uma analisada, então ele emite uma nota, a nota seguinte é a nota de bonificação, né, com um valor menor para o mesmo cliente. É de se observar que as notas fiscais emitidas são distintas, mas são sequenciais para o mesmo cliente, e a bonificação é através de produtos por ela comercializados no dia a dia, estando intrinsecamente relacionado à operação de venda. A autoridade fiscal baseou suas conclusões no parecer 1386 de 82, que entende que as bonificações teriam que estar na mesma nota fiscal, para então se caracterizarem como descontos incondicionais, e transcreve o seguinte trecho do parecer. Entretanto, ressalta que as mercadorias foram entregues gratuitamente a título de mera liberalidade, sem qualquer vinculação com a operação de venda. O custo dessas mercadorias não pode ser dedutível. Isso é o parecer que a autoridade fiscal utilizou, né? Como visto, as bonificações não se tratam de descontos incondicionais, mas não são meras liberalidades sem qualquer vinculação à operação de venda. Veja que as bonificações foram concedidas a determinados clientes, mas sempre associada a uma operação de venda. A despeito de a autuada ter equivocadamente utilizado os valores de bonificação como redutores do faturamento, o que tem implicações para fins de apuração do PIS e da COFINS, não faz diferença para fins de apuração do IRPJ e CSLL, tendo em vista que são despesas operacionais e, portanto, dedutíveis da base de cálculo desses tributos. Sendo assim, resta procedente o argumento de defesa do sujeito passivo, no sentido de que as bonificações em mercadorias associadas às operações de venda atendem aos requisitos do 299 do RI e podem ser deduzidas para fim de apuração de RPJ e da CSLL. Isto posto, voto por cancelar parcialmente o lançamento no que se refere ao IRPJ e CSLL, referente à glosa de despesa de bonificação constante da infração 1, no valor de 225 mil, bem como multa isolada decorrente dessa mesma infração. Então, porque a gente viu que tem a questão da glosa e a questão também da falta de declaração. Ele também contesta a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa mensal, e eu tenho que analisar porque, apesar de eu cancelar essa glosa, né, votar nesse sentido, ainda tem uma outra parte de RPJ e CSLL que são por falta de declaração. Importa frisar que, mesmo cancelando a infração 001, decorrente da glosa de despesa de bonificação, ainda resta a infração 002, falta de declaração e recolhimento de tributo apurado na contabilidade e multa isolada por falta de recolhimento de estimativa mensal. Isso porque a multa isolada incidiu não apenas sobre a diferença apurada e lançada, mas também em receita apurada mensalmente na contabilidade, para a qual não houve o recolhimento da estimativa. A recorrente contesta a multa isolada no que concerne à sua base de cálculo, pois a fiscalização teria desconsiderado a forma de apuração de RPJ pela contribuinte de mês a mês proceder à apuração do resultado conforme a DRE do ano 2009. Argumenta que não poderia ser lançada após o encerramento do ano calendário, aduz que o valor da multa deveria recair sobre o IRPJ e CSLL apurados ao final do exercício e argui impossibilidade de concomitância das multas isoladas de ofício. Nesse ponto, restam improcedentes todos os argumentos de defesa do contribuinte. Quanto à contestação da base de cálculo da multa isolada, qual seja estimativa devida mês a mês, a recorrente defende que a fiscalização teria se equivocado porque considerou a receita bruta e não os resultados apurados na DRE. A recorrente é a pessoa jurídica que apura o imposto de renda com base no lucro real e, como tal, está obrigada ao recolhimento das antecipações a título de estimativa, conforme o artigo 2, que eu peço licença aí para não ler, da 9430. Consta de sua DRPJ que a apuração da estimativa dá-se com base na receita bruta. O que a recorrente pretende é que a fiscalização considere a receita líquida, mas para tal deveria proceder à elaboração dos balanços, balancete de suspensão nos termos do artigo 35 da Lei 8981, devidamente escriturado. Todavia, na contabilidade apresentada não consta que eu tenha feito. Então, desse modo, afigura-se correto o cálculo das estimativas mensais elaborado pelo auditor fiscal e, por conseguinte, da multa isolada. Agora, quanto à questão da impossibilidade de concomitância ou de aplicação de multa isolada após o encerramento do ano calendário, eu vou pedir licença para não ler aqui a íntegra do voto, que é uma matéria já bastante discutida, então eu entendo que pode haver concomitância da multa isolada com multa de ofício após o ano calendário a partir de 2007, porque eu acho que nesse caso não se aplica a súmula CARF 105, em razão da alteração legislativa, e também entendo que pode ser aplicada após o encerramento do ano calendário.
Então, nesse sentido, eu estou mantendo a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa mensal, reduzido apenas pelo afastamento da infração 001. Pelo exposto, eu voto por conhecer do recurso e no mérito por dar-lhe parcial provimento. É como voto. Alguma dúvida, pessoal? Algum esclarecimento? Acho que está bem claro, né? O voto da doutora Giovana está fazendo uma infração, aí gera consequência na redução da multa isolada que ela manteve, efetivamente. Acho que basicamente é isso. E ela acha que, na verdade, que essa bonificação comercial é a despesa necessária com o FURC 299 do Rio. Acho que é isso, basicamente. Então, O que o contribuinte fez é que ele deduziu como se fosse um desconto incondicional da nota. E aí já levou, estava tudo contabilizado, né? O valor, você vê que em relação à receita bruta, ele é 24.640.000, essa bonificação é 225.000, ele fez esse abatimento, estava escriturado, né? O auditor fiscal viu na contabilidade, viu aquela dedução e disse, não, isso aqui não pode, a nota fiscal distinta. Então, eu acho que talvez até tivesse alguma implicação para o PIS e para a COFINS, entendeu? Se ele fez esse abatimento para o PIS e para a COFINS, não poderia ter feito. Mas não é disso que está tratando o auto de infração, né? E a RPJ-CSLL. Então, nesse sentido, eu considero dedutível. A gente já vai discutir isso aqui, assim, assim, por cima, quando a gente discutiu, tinha um processo do doutor Rogério, não sei se vocês se lembram que tinha a questão de, acho que a doutora Moritânia trabalhando, não estava nem o doutor Rafael, não estava em fazendo discussão se brinde era dedutível ou não. A gente até fez essa distinção, que o brinde não teria relação comercial com a atividade comercial da empresa, né? Então, na verdade, não teria, a gente não considera dedutível aqui, mas não é o caso aqui, que é a bonificação. Aqui tem, obviamente, tem relação direta com a operação da empresa. Mas aqui em dezembro a gente discutiu isso aqui, porque tinha uma questão de brindes, se os brindes poderiam não ser dedutíveis, mas é diferente desse caso aqui. A gente acabou dizendo, não, se bonificação fosse, teria relação direta, e a gente consideraria dedutível. Mas esse caso aqui é brinde mesmo, e deve ter um acordo, acho que em novembro, dezembro, onde a gente discutiu isso, que era o doutor Rogério, eu acho que eu fui o ADOC, e na verdade a gente acabou concluindo aqui que o brinde não seria dedutível, foi uma conclusão do colegiado aqui. Deixa eu só ver se o doutor Lisandro volta, vocês estão vendo, doutor Lisandro? Eu não estou vendo. Com maioria. O brinde. Eu lembrei que, inclusive, você foi o relator ad hoc do Rogério, foi daquela Reader's Digest, que era aquela da revista Seleções. E eu pedi vista, eu cheguei a pedir vista, e aí eu lembrei demais desse processo, inclusive eu dei uma analisada nele, e a questão, porque a lei especifica que brinde não pode, ele tem um item específico para brinde, e naquela questão também da revista Seleções, ele mandava a revista, mas ele mandava um relógio, uma calculadora, e aqui eu fui ver a nota fiscal é tudo sequencial, inclusive a própria autuação, ele relaciona as notas fiscais, são sequenciais, e o que é que ele faz? Ele vende aqui refrigerante, e aí se você olhar o conteúdo da nota, ele vende uma quantidade de refrigerante, e como bônus ele dá uma parte do refrigerante, entendeu? Que poderia, de repente, até ser amostra, é do mesmo produto que ele produz. Realmente, esse processo do Rogério me veio à mente quando eu estava fazendo esse... Na verdade, o argumento que a gente usou lá para dizer que era não dedutível é justamente o que dá margem aqui que você dê a dedutibilidade. Que era justamente isso. Ele dava... acho que era isso que o doutor Giovanni falou, ele dava um relógio que não tinha nada a ver com a revista. Alguns, né, o doutor Danelas, acho que divergiu e alguns outros conselheiros. Mas quem negou a dedutibilidade disse, não, mas o relógio não tem a ver com a atividade comercial da editora. Aqui, obviamente, tem a ver, né? Que ele está dando um refrigerante, mais refrigerante que vendendo refrigerante. Né? Porque eu achei que já era prova suficiente, mas ele mostra a razão pela qual ele bonificava. Então, se você demonstrava na prateleira, aí ele bota foto, ele mostra lá as razões, inclusive, né, aquela manutenção da fidelidade, ele explica como é que o ramo atua. Tá em moda isso, né, Giovanni? O cashback, tá em moda agora, o cashback. Dedutibilidade do cashback. Tem uma solução de consulta em 2019, viu, Nan? Não é bem um cashback, porque ele dá mercadoria, ele dá bonificação em mercadoria, né? A bonificação. Cashback é um crédito para você usar depois que termina efetivamente a um ponto, porque ele não chega com a mercadoria, que ele
ele envia a mercadoria quase que uma amostra. Eu vendo isso e ainda dou uma amostra aí para você. É um pouco diferente do cashback. Giovana, é 205 de 2019, depois dá uma olhada, que a Receita se posiciona a favor da redutibilidade das bonificações. Não lembro se é exatamente o caso teu aí, mas parece que sim. Parece que sim. Acho que ela até citou essa solução de consulta. Oi? Está citado aqui essa solução de consulta em algum momento. Está citado? Desculpa. Eu acho que sim. Eu não sei se foi o doutor Giovana ou o contribuinte. Não, fui eu que citei. Isso aqui foi pesquisa minha, não foi o contribuinte que citou, não. Foi pesquisa minha. O contribuinte citou uma outra que eu acho que é até consulta interna, que aqui ele cita, inclusive eu não encontrei. Então, tá, pessoal. Eu também vocês estão vendo, eu só estou ouvindo. A câmera dele para mim está... Não vejo nem o Lisandro, nem o Dornelas. Eu também não. Eu não estou vendo Dornelas, mas eu estou me vendo. Eu estou por aqui, viu? Eu estou por aqui. Bora votar, presidente? Aí eu saio. Quer que eu volte? Tentem sair e voltar, se não conseguir, a gente volta só com áudio mesmo. Mas tentem os dois sair e voltar, doutor Lisandro e doutor Dornelas, por favor. Que eu acho que volta a câmera. E aí? Voltou. Doutor Dornelas já voltou. Tá vermelhinha a internet. Bota no gerenciar de qualidade baixa. Feito. Estou precisando ver se volta. Voltou também. Ótimo. Então, pessoal, o doutor Giovana está dando provimento parcial. Eu vou colher os votos, doutor Dornelas. Presidente, eu vou abrir divergência para dar provimento em maior extensão. Apenas para... Concordo com a questão da infração número 2 e, por esse motivo, eu voto para também excluir a multa isolada incidente sobre infração número 2 pelo argumento da concomitância, né? Eu entendo que se aplica a força dos argumentos da súmula. Subsunção. Há subsunção aqui, de acordo com o STJ. Tá bom. Então, doutor Dornelas, acho que dá provimento de maior extensão, porque ele exclui a multa isolada sobre ambas as infrações. É isso, né, doutor Dornelas? Isso. A 1, Giovana já excluiu, até porque a multa caiu, a base de cálculo caiu, acabou. E a 2, pelos motivos que eu falei. Tá bom. Então, pessoal, doutor Dornelas abriu divergência para dar provimento em maior extensão. Doutor Lisandro. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Lucas. Eu vou acompanhar o Dornelas dando em maior extensão, presidente. Então, doutor Rafael, desculpe. Com a relatora, presidente. Doutora Mauritânia. Eu acompanho a divergência, presidente. Doutora Bárbara. Eu também acompanho a divergência, presidente. Eu vou acompanhar a relatora. Então, esse é um caso de lançamento, né, doutora Giovana? Então, é caso 19E. Então, aplicando-se o 19E da Lei 10.522, o resultado ficou por maioria de votos dar provimento em maior extensão, excluindo a multa isolada tanto das infrações 1 como 2, mas isso não dá provimento parcial, né? Aí a gente vai ficar em menor extensão. Então vai ficar conforme a 19 da 10.522 dá provimento para exclusão da multa isolada das infrações 1 e 2, vencidos os conselheiros, a relatora, a doutora Giovana, o conselheiro Lisandro, o conselheiro Rafael e o conselheiro Heitor, que davam provimento parcial em menor extensão para só excluir a multa isolada da inflação. É isso, né, pessoal? Posso fazer, presidente? Tá bom. Doutor Dornelas, então, faz o voto vencedor. Deixa eu só anotar tudo aqui. Dá provimento na multa isolada. São só 2 infrações mesmo, né, doutora Giovana? Isso, só são 2 infrações. Tá bom.
Duas infrações e a multa isolada. Então, eu vou citar aqui, então, infrações 1 e 2 pode ser no dispositivo? Pode ser. Tá, então, aí eu falo que nós, os vencidos, só demos provimento parcial contra a infração 1, né, que a senhora tinha dado. Tá certo. Pessoal, então, ô, presidente, eu não sei nem se precisa falar infração 1 e 2. Não precisaria. É consequência, não, porque veja só, é consequência. A gente deu provimento parcial para excluir a infração 1 e manter a multa isolada. Os conselheiros Dornelas, Lugar e Mauritânia afastaram a multa isolada. Além de afastar a infração 1, afastaram a multa isolada. Porque, como o conselheiro Dornelas falou, na hora que eu tiro a infração 1, consequentemente cai a multa isolada sobre a infração 1. Uhum. Base de cálculo. A base de cálculo. Então, assim, não sei se precisaria distinguir, mas depois eu dá uma olhada na redação. Porque, na verdade, é o seguinte, que a gente tem que deixar claro que a outra infração vai subsistir, né? Então, por isso que eu estou dizendo que a gente tem que falar. Você tem que falar, dar provimento parcial para aí excluir a infração tal, efetivamente, e a multa isolada de ambas as infrações. Essa aí era assim que eu estava redigindo. Se você deixou de falar da infração, não fica muito claro que a outra infração substituiu. Aí eu entendo que não está nem em mídia a outra infração, né, eu acho, né? Nem foi objeto de discussão. Não, Mas então são muito diferentes da Giovana, por exemplo, porque assim, pelas conclusões seria você, porque de fato... Não, é igual, Dornelas, é igual, não tem conclusão. É igual. Não, pode fazer a distinção com infração, Heitor, não vai dar problema não. Qualquer coisa na revisada eu verifico direitinho, mas não tem. E a infração 1, de fato, é a que eu afastei, a infração 2 é a que é a omissão de receita escriturada e não declarada. Tá tranquilo. Eu vou falar sobre a infração 2. Pode ser. Viu, Giovana? Então você tem... Só você concluir na infração, eu sei que eu vou falar sobre a infração 2. Meu voto é exclusivamente sobre a infração 2. A multa, na verdade, você vai afastar a multa isolada, independe de qual fosse a infração, você estaria afastando de qualquer forma. Entendeu? Eu coloquei que foi da infração 2, porque a infração 1 você afastou. Em razão infração 1 não tem o que falar, de não existir base de cálculo. Talvez eu comece pelas conclusões aí para você, no caso. Então sou eu pelas conclusões no relação à infração 1. Mas, deixa como está. A gente na verdade, assim, é só a consequência, né? Cair a multa isolada em relação à infração é só a consequência. Eu só deixei claro que, na hora de chegar na unidade de origem, né, a unidade de origem recalculasse ali a multa isolada. Porque, olha só, eu podia deixar aqui no registro, dar provimento parcial para afastamento da infração 1 e da multa isolada da infração 2 como vencedor. Mas aí vai ter a questão disso. Eles vão dizer, mas então eles mantiveram a multa isolada da infração 1. Então, por isso que eu estou dizendo, dá provimento por maioria de votos para afastamento da infração 1 e da multa isolada da infrações 1 e 2. E eu tinha posto vencidos, os conselheiros te davam provimento para afastar a infração 1 e só afastar a multa isolada da infração 1, efetivamente, menor sanção. Correto, não, tá certo, tá correto, até porque a Fazenda vai recorrer dessa multa isolada aí e vai, se ganhar, vai restabelecer das duas infrações, 1 e 2, tá correto, doutor. Eu vou falar... Então, se restabelecer, só vai restabelecer da 2, porque da 1 não tem base de cálculo. Se restabelecer a multa isolada, só restabelece a multa isolada da 2. Se ele recorrer e ganhar a infração 1, ele restabelece as duas, né? Tem que ganhar a infração 1 e recorrer, aí não recusa. Mas tá bom, então foi assim, pessoal. Por maioria de votos, como foi no 19.10.522/2002, dá provimento parcial para afastamento da infração 1 e da multa isolada das infrações 1 e 2. Vencidos, a relatora, a doutora Giovana, os conselheiros Lisandro, doutor Rafael e doutor Heitor, que votavam pelo afastamento da infração 1 e da multa isolada somente da infração 1. Ficou assim. Pronto, Giovana, você vai colocar que a multa isolada da infração 1 é consequência, não é isso? Ela já colocou, por isso que eu escrevi. Gostei. Então, pronto, tranquilo. Então, eu só vou falar do 2. Já coloquei que é consequência, não tem. Ela já colocou no voto, já está. Bom, pessoal, então julgamos o item 5. Voltamos agora ao item 6, também retirada de pautas, associação do patrono ou contribuinte, Fazenda Nacional, era Ferreira Doceiro.
Então, agora o próximo é o item 7, Dr. Lucas é o relator, é MZ Negócios Administrativos. Omissão de receitas, omissão de compras, a matéria é RPJ. Então, Dr. Lucas, item 7. Obrigado, presidente. Esse é um dos retornos de pauta, tá? Em razão do aumento do valor que a gente pode julgar em sessão virtual. Ele é um pouco longo, eu vou tentar resumir aqui ao máximo. Trata o processo de auto-infração, cuja exigência se descreve a seguir, lavrado no regime do lucro arbitrado. Períodos de setembro, dezembro de 2015 e junho de 2016, o arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a estruturação mantida pelo contribuinte é imprestável para determinação da efetiva movimentação financeira, inclusive bancária. Do mesmo modo, o arbitramento do período de março de 2016, tendo em vista a estruturação mantida pelo contribuinte sendo imprestável para determinação da efetiva movimentação financeira, inclusive bancária. A multa de ofício foi lavrada de 150% e tem também a responsabilização solidária da sócia. É uma Eireli, então, um único sócio, e essa sócia foi responsabilizada solidariamente. Nas suas alegações de defesa, o contribuinte acusa que houve afronta à competência territorial à jurisdição, porque o auditor que promoveu a DRJ não era a DRJ de origem dele, era de outra circunscrição, mas a gente tem súmula CAF tratando sobre esse assunto. No mérito sobre a impossibilidade de considerar a mera movimentação bancária presunção como fato gerador de imposto, a constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9430, descreve como caracteriza o fato gerador do lançamento tributário, que será nulo se a administração ultrapassar os limites da lei. Argumento sobre a ausência de comprovação de geração de receitas, pois nem de longe resta configurado que a movimentação em conta corrente foi de renda ou geração de receitas. As diligências realizadas em diversos contribuintes atestariam, segundo o contribuinte, que a empresa atuava tão somente na intermediação de compras e vendas, ou seja, o rendimento tributável deve ser limitado ao saldo, jamais ao ingresso de recursos. Eu estou nas folhas 3, tá? Que eu não estou seguindo passo a passo. Há diversos valores que foram movimentados em conta corrente que tem natureza de intermediação e de operações financeiras ou meras movimentações, tanto que muitas vezes o crédito entra e sai para a mesma empresa, segundo o contribuinte. Aqui o item 11 diz que a fiscalização utilizou indevidamente a Selic como juros moratório, que as multas teriam caráter confiscatório e requer o deferimento da sua impugnação, né, para que seja julgado improcedente o lançamento. Com base no relatório exposto, a DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada por entender, em suma, que parte das infrações não foram impugnadas, a saber, em relação ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, a omissão de receita bruta mensal de prestação de serviço em geral, omissão de receita de atividade de álcool, omissão de receita não operacional omitida e arbitramento do lucro com base na receita bruta de prestação de serviço em geral estruturada em SCD com emissão de nota fiscal. Em relação à R-Fonte, não foi apresentada impugnação. Em que pese a ausência de impugnação das exigências, foram impugnadas as respectivas multas de ofício e juros de mora. Quanto à aplicação da taxa Selic em relação aos juros moratórios, aplicou-se a súmula CAF número 4. Quanto à multa de ofício, demonstrou-se a prática habitual de sonegação e dolo, dado que foram realizadas operações visando impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária dos fatos geradores autuados. Um resumo que eu fiz aqui paralelo é o seguinte: que as circunstâncias de recolhimento de tributo expressivamente a menor, uma das infrações apuradas foi essa, porque, de fato, a fiscalização apurou que era reiterado que o contribuinte fazia recolhimentos a menor, e, portanto, daí saiu a infração à lei sonegação, e a sócia, a responsável solidária é a única sócia da empresa, Eireli, então ela tinha total conhecimento das infrações que estavam sendo realizadas, segundo a autuação também. Teria ingresso de valores não declarados, prática de atividade não prevista no contrato social, meio ardiloso e comprovado, e assim teria sido comprovada a sonegação. É basicamente isso a parte do relatório, presidente. Eu acho que no voto pode ficar um pouco mais fácil de entender. Eu posso passar o voto, já que não tem sustentação nem acompanhamento? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Então, pode seguir, os alunos podem seguir ao voto.
Bom, conheço do recurso porque ele é tempestivo. Inicialmente, impede de destacar que o recurso voluntário apresentado se trata de uma cópia integral da impugnação apresentada com pontuais alterações no cabeçalho, brevíssimo relato do resultado da DRJ e no pedido acrescentou os requerimentos em relação à aplicação da distribuição dinâmica da prova, produção de prova oral consistente na oitiva de testemunha e perícia para evidenciar a tipicidade de mera intermediação financeira. Em sede preliminar serão analisados de forma objetiva os 3 pedidos adicionais apresentados ao recurso voluntário. Distribuição dinâmica de prova. A teoria da distribuição dinâmica de prova, prevista no direito processual civil, consiste em que as provas devem ser produzidas para o processo, em busca de se obter verdade material para o julgamento, relativizando o disposto do 373 do CPC 15, quando da incumbência do autor e réu. Não obstante a teoria provir do direito processual civil, teria sua aplicabilidade no direito no processo administrativo fiscal com base no que reza o artigo 15 do próprio CPC. Acontece que a situação proposta pelo recorrente não se trata de uma lacuna da Lei 9784, aí visto que o artigo 36 e seguintes do diploma legal trazer a especificação sobre quem deve recair o ônus de produção de prova. Assim, afasta a aplicabilidade de distribuição dinâmica de prova, em razão de a lei tal ser suficiente para a delimitação da questão, mostrando-se inviável a utilização do CPC de forma suplementar ou subsidiária. Perícia de oitiva ou oitiva de testemunhas. Dentro do PAF também eu afasto a oitiva de testemunhas, não vou me deter a lei, presidente, porque eu acho que está tranquilo, não havendo decisão de primeira instância, portanto, está encerrada a fase de instrução processual, objetivando a autuação de segunda instância aos argumentos de prova relacionados aos autos. Nesse contexto, uma vez não obedecido o rito para a produção da prova requerida e não demonstrada a relevância dela para o deslide da questão, rejeita os pedidos de produção de prova oral, bem como de perícia, por impertinentes e desnecessárias, com base no artigo 38, parágrafo 2º. Matéria não impugnada, proclusão. Recorrente afirma ainda que não haveria que se falar em ausência de impugnação específica, tendo em vista que se volta quanto à essencialidade dos autos de infração, e, portanto, a matéria seria litigiosa. Analisando a impugnação e recurso voluntário, verifico que a decisão recorrida procedeu de forma acertada. Isso porque, em que pese o contribuinte em sua peça impugnatória expressamente fazer constar a impugnação integral, não impugna nem mesmo de forma indireta as infrações alegadas pela DRJ. Não há sequer um trecho na impugnação do recurso voluntário em que o contribuinte conteste as seguintes infrações: omissões de receita da atividade de infração, omissão de receita, receita bruta mensal de prestação de serviço em geral, omissão de receitas não operacional omitiva, omissão de receita na atividade de álcool, arbitramento de lucro com base na receita bruta da prestação de serviço em geral. Em relação aos itens acima, não há impugnação das exigências de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, bem como da qualidade de lançamento de IR-fonte, limitando-se a matéria litigiosa às multas e juros relacionados a este item. Ou seja, o litígio aqui versa tão somente em relação às multas e os juros, porque as infrações em si não foram impugnadas. E nesse contexto, eu me filio à decisão da DRJ na questão de que as multas não são multas de caráter confiscatório, porque previstas em lei, decorrente de lei, questão da lei ser inconstitucional, o contribuinte até traz um recurso que estaria pendente de julgamento no STF, mas, como ele mesmo diz, ainda está pendente de julgamento, então não tem reflexo sobre o julgamento administrativo. A questão dos juros da taxa Selic, também nós temos súmula nesse sentido de manutenção dos juros, da taxa Selic para os juros. E o único ponto que eu faço ressalva do julgamento da DRJ, que eu trago lá no final do voto, tá? Após colacionar aqui o julgamento da DRJ com base no que estabelece, no que possibilita o RICAF, é que merece ressalva o voto, eu estou nas folhas 27. O voto acima adotado, tão somente no item 87. Voltando aqui ao item 87, ele trata onde menciona que teria havido a apresentação de um contrato de mútuo fictício para justificar as transações bancárias entre a recorrente e a minuano. Porque o que acontece? Teve diversas transações que a recorrente alega que ela seria uma mera intermediária, só que ela não demonstra, ela diz que alguns dos valores seriam mútuos, seria empréstimo que ela teria recebido, mas também não tem nenhuma demonstração de que esses valores seriam de fato empréstimo, não tem quitação desses empréstimos, não tem nenhuma prova que lhe dê substrato às suas alegações, e em um dos trechos da DRJ ela fala de que teria sido apresentado um contrato de mútuo fictício para justificar as transações. Acontece que, analisando o TVF, em verdade não foi apresentado contrato algum referente a esse fato no curso da fiscalização. Veja o item 59, folhas tais. Tampouco foi acostado aos autos posteriormente, razão pela qual ressalva a inexistência de apresentação de contrato fictício, porque poderia ficar aqui aparentando que ela teria, de fato, apresentado uma prova falsa. Isso não tem nos autos, isso, de fato, não existe, pelo menos na minha análise que eu fiz aqui de todo o conjunto probatório. Mas, independente disso,
tendo em vista que não ter sido fundamento para o lançamento, a apresentação do contrato fictício, ou para o agravamento da multa, ou para a responsabilização solidária, não há qualquer impacto na conclusão que chegou à decisão recorrida. Porque, de fato, o que houve foi reiterados pagamentos a menor de tributo devido, ou seja, sonegação, ausência de demonstração desses valores, de onde teriam vindo esses valores, da origem desses valores, a omissão de receita, ela não demonstra, alega que seriam multas, mas não demonstra, não comprova. Então, em um breve resumo, porque ficou muito longo o voto, e eu, enfim, é um dos processos até que estão voltando de pauta, já foi feito há algum tempo, eu estou mantendo afasto as preliminares de nulidade no mérito do nego provimento pelas mesmas razões da DRJ. Em resumo, é isso. Alguma dúvida, pessoal? Acho que ficou bem claro, né? Está seguindo a linha da DRJ, basicamente, negando o provimento ao recurso. Eu vou colher os votos, só que eu não estou vendo novamente o doutor Dornelas voltou a sumir na minha tela. Não sei se na de vocês ele está aparecendo. Eu também? De novo? Dornelas e Lisandro estão fora. Vou voltar aqui, viu? Peraí. O Lisandro eu estou vendo. Eu que não estou. Hoje está. Certo? Eu vou dar uma saidinha também, porque a minha tela entre e sai tá cheia. Deu certo aqui? Deu. Eu acho que eu vou fazer um intervalo depois desse processo, doutora Giovana, então espero que esse saia. Então eu vou colher os votos da doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Eu também acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutor Lucas é o relator. Doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Doutora Bárbara. Eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, ficou o resultado do item 7 da pauta por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Só fazer constar que afasta as preliminares para o presidente. Tá, afastar as preliminares. Por unanimidade de votos, então, afastar as preliminares e negar provimento ao recurso voluntário. Pessoal, acho que é o seguinte, a gente tem 8 processos para vencer ainda, da manhã, eu acho, são 8, talvez 7. Tem o 8 e o 9, o 10 saiu, né? E depois a gente tem, acho que, aí o 11, 12, 13 já venceu. Depois do 14 até o 18, são 6 processos, né? O 10, 11 saiu, então aí a gente faz um intervalinho, depois a gente tentar fechar, não sei, tem 12 de depósito bancário, não dizer, talvez seja mais longo. Eu sei que o meu último lá é bem sucinto, bem rápido. A gente vê esses do meio do caminho, como é que fica. Então, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos, a gente volta 10h50. Pode ser? Amanda, acho que pode interromper a gravação, por favor. A gente vai fazer um intervalinho de 10 minutos.